Atenção, hein? O jurídico do PT está com muito medo e acha que o TSE pode impugnar aí a candidatura do Lula por conta do pacote de bondades, que é um troço. Realmente eles não respeitam a lei, né? Vocês viram aquela escola de samba que foi até rebaixada no Rio de Janeiro e fevereiro, aquilo propaganda antecipada em favor do Lula, as claras, e aquilo vai pipocar dentro do TSE, pode esperar. De agora, desde sempre, nos últimos meses, o pacote de bondade de Lula, né? Com o nosso dinheiro, ele quer tocar o coração do povo, vamos dizer assim. O jurídico do PT vê dor de cabeça no TSE por pacote de bondades de Lula. Essa matéria está na revista Veja. Às vésperas das eleições, questionamentos contra o uso da máquina pública pelo governo de Lula devem desaguar na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, né? Pois é, presidida pelo Nunes Marques e vice-presidida pelo Mendonça. Juristas ligados ao Partido dos Trabalhadores prevêem que o presidente Lula está contratando antecipadamente uma dor de cabeça junto à Justiça Eleitoral por causa do recente pacote de bondades, isenções e distribuição de benefícios às vésperas das eleições de outubro. A corrida pelo voto, hoje alinhado a adversários políticos, e a decisão de colocar a máquina pública como catalisadora de popularidade seria compra de voto? Antigamente chamava assim, né? É o tema da reportagem de capa da edição de Veja que chegou no último final de semana às bancas e plataformas digitais. Ainda tem banca de jornal? Não, eu adorava banca de jornal. Não que programas como Gás do Povo ou a segunda temporada do Desenrola possam ser capazes de caçar o registro de Lula ou a chapa eventualmente vencedora em outubro, mas o corpo jurídico ligado ao partido cita um caso recente para traçar o diagnóstico de que haverá muito trabalho para defender o governo no Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se do caso do ex-governador de Roraima, Antônio Denário, republicanos, cassado em abril passado junto com o atual chefe do Executivo, Edson Damião, sob a alegação de ter usado programas sociais como a Cesta da Família e o Morar Melhor. Tudo filhotão das formas do Lula, né? Embora a defesa de Denário alegasse que os programas já existiam antes do ano eleitoral e só teriam sido estadualizados, o TSE considerou que houve abuso de poder político e econômico, viu, Lully? E uso da máquina pública para influenciar a vontade do eleitor, viu, Lully? Na disputa de 2022. Eles foram condenados agora por lá. Entre as irregularidades apontadas no caso de Roraima estão a distribuição de cestas básicas. Dizem que em Alagoas estão distribuindo até Pix, até dinheiro. A reforma de casas da população carente e o repasse de quase 70 milhões de reais a 12 dos 15 municípios do estado em pleno ano eleitoral. É interessante, né? É interessante. Eu acho tão interessante. O político acabou de ser eleito, já compra um terreno, já começa a fazer uma mansão. Isso está acontecendo em qualquer cidade pequena. Eu acho tão gostoso isso, né? No caso dos programas sociais do governo Lula, o alerta do campo jurídico ligado ao presidente é o de que, a depender do ímpeto do TSE, às vésperas da eleição, as medidas de afago ao eleitor e de subvenção a nichos específicos, como os taxistas, poderiam, no limite, ser interpretados como abuso de poder político e econômico. Por que não? A lei eleitoral é clara ao proibir a doação gratuita de bens ou benefícios em ano de renovação dos mandatos dos políticos. E aí, vocês acham que os políticos obedecem? Vou repetir, a lei eleitoral é clara ao proibir doação gratuita de bens ou benefícios em ano de renovação de mandatos de políticos, em ano de eleição. Mas, como em tudo no campo jurídico, o diabo mora nos detalhes. Em princípio, distribuir botijões de gás para a população carente, por exemplo, né, Lully? Ou ampliar um programa de governo que já existia em outros anos tendem a ser enquadrados como políticas públicas legítimas. Legítimas para quem? Mas uma eventual mudança de votos significativa a partir dessas mesmas medidas, ou o entendimento de que o benefício exigia uma contrapartida do eleitor, poderia levar o caso à categoria de abuso de poder, se confirmada em grau máximo ilegalidade, pode levar à cassação do registro da candidatura ou depois
ou depois de eleito a cassação da chapa, como aconteceu agora em Roraima. Que legal, né? Que legal. Ai, ai, ai. E a semana começa tensa. Empresários esperam que os Estados Unidos apliquem novas tarifas contra o Brasil a qualquer momento. Quem deu isso foi o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Estamos aí ainda nessas últimas horas, todos ainda sobre essa ressaca, né? Principalmente Lula e o governo, depois que os Estados Unidos resolveram classificar aquelas facções como grupos terroristas. Aliás, Paulo Figueiredo disse que realmente não foi tudo, que nos próximos dias os Estados Unidos, os americanos vão mandar mais novidades de lá para cá. Tem gente que está de barbas ou de carecas de molho, não? A situação não é brinquedo. Vamos aqui apenas dar uma olhadinha no que temos por aqui, né? Tal. Há uma coisa. Você sabe que Alcolumbre, presidente do Senado, e Lula romperam. Tanto é que Alcolumbre tem imposto derrotas amargas ao derivado de cana-de-açúcar. Agora, a exemplo da rejeição do indicado de Lula para o STF, o Jorge Messias, que foi rejeitado, a exemplo da derrubada do veto de Lula em relação ao projeto da dosimetria, e agora, na semana passada, inclusive outras derrotas, a LDO e tudo mais. Mas aí, o inepto do José Guimarães, que alguns atribuem, inclusive de maneira desagradável e injusta, a alcunha de homem do dinheiro na cueca. Ele é o articulador. É um articulador tão brilhante que Lula vem sofrendo várias derrotas depois que ele entrou na articulação do governo. Ele disse que Alcolumbre quer conversar com Lula, quer recompor. Acho bonita essa palavra entre os políticos semi-analfabetos. Recompor. Quer recompor com Lula? Quer fazer conchavo novamente? Será? E para quê, né? Para quê? Ricardo Noblar, tem que dar o remédio dele que ele ainda não usou o remédio. O imperador de papel Trump e a ilusão da marionete Flávio. Vá tomar teu remédio. Vá tomar teu remédio. E Lindbergh Faria aciona a Interpol para investigar funcionamento da Arquiroz. Cuidado para não ser preso pela Interpol. Vai que tem um mandato aberto contra você aí, viu, Lindbergh? Já pensou, Lindbergh? Dê seu like aí, inscreva-se, confira a sua inscrição agora. Boa semana para todos vocês, um abraço boqueriano para todos vocês. Confiram a inscrição, confiram o sininho da notificação, inscrevam-se se aqui estão pela primeira vez, compartilhe, comente, vai aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. E hoje você vai fazer a gentileza de ir até a aba Seja Membro, vai clicar lá, vai ver como funciona e vai se tornar membro deste maravilhoso canal.